Oi pessoal, aqui é a Maíra e hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu não paro de falar, escrito pela premiadíssima N.K. Jemisin, Nós Somos a Cidade. Eu acho que desde que eu li esse livro, eu fiquei perturbando todo mundo que eu conheço pra que lessem também, mas eu esperei ser publicado aqui no Brasil pra recomendar pra vocês. E hoje eu vim dizer por que eu acho que vale muito a pena você dar uma chance pra essa leitura. A princípio, quando você começa a ler o livro, eu acho que ele pode causar um estranhamento muito grande, porque a N.K. Jemisin já começa te jogando numa batalha bem metafórica, multidimensional e doida. Mas tudo bem, segura firme, esse início vai ser meio complicado na estrada, mas vai dar tudo certo no final. A ideia dessa história já começa algo bem diferente, né? Ela diz que quando as cidades chegam a um certo nível de população, elas começam a existir tão fortemente no imaginário coletivo que elas tomam vida, né? Elas nascem. E com isso também nascem as pessoas que são essa cidade. E esse livro é sobre o nascimento da cidade de Nova York. E aí, então, Nova York nasce com essa divisão dos distritos, né? Que é Queens, Brooklyn, Manhattan, Bronx e Staten Island. E é claro, o principal, né? A alma de Nova York em si. Então a gente vai acompanhando cada um desses personagens tomando consciência de que eles fazem parte, eles são agora parte da alma dessa cidade, e enquanto eles são atacados por uma força muito estranha e também meio psicodélica, maluca. E quando a N.K. Jemisin faz a escolha desses personagens, não é por nada, gente. Ela escolhe, assim, a dedo, porque cada um deles representa essa vivência que é muito da cidade, mas ao mesmo tempo é marginalizado por essa cidade, né? Então a gente tem uma mulher que é a Brooklyn, que inclusive representa o Brooklyn, que ela é uma mulher negra que é ex-rapper. Quando ela era jovem, ela era rapper, e hoje ela trabalha na Câmara, acho que dos vereadores lá, né? É um pouco diferente do nosso aqui, mas seria isso. A gente tem uma imigrante indiana que não tem nem documentação, ela tá ilegal lá nos Estados Unidos, então ela trabalhando para essa empresa para tentar se tornar legal lá. E Staten Island é uma garota branca que foi criada por um pai extremamente machista e preconceituoso, e ela acaba absorvendo muito dos preconceitos xenófobos e racistas do pai dela, ao mesmo tempo que ela sofre muito machismo. Manhattan é um rapaz que acabou de chegar lá, que tem um passado violento, mas que ele não lembra de nada, talvez porque ele não queria lembrar, porque ele tá chegando naquela cidade pra deixar o passado dele pra trás. E é claro, a minha favorita, Bronca, que é uma mulher indígena, Lenape, se eu não me engano, queer. E mais velha. Isso é uma coisa muito legal também, porque ela põe pessoas de idades diferentes interagindo e identidades diferentes. Então, eles, durante a história, eles vão precisar se encontrar, porque eles entendem que eles precisam se unir pra enfrentar essa coisa que na verdade quer matar a cidade. E matar a cidade de forma metafórica causa também impactos físicos reais na cidade, né? Porque aqui a gente tem a participação do maravilhoso São Paulo. Sim, São Paulo vai lá ajudar eles, né? O nascimento dessa cidade. E ele acaba levando uma porrada, assim. Ele fica desnorteado e tal, fica meio tendo que se recuperar. E a cidade de São Paulo sofre com isso também. Eu acho que é um acidente de metrô ou uma enchente, é uma coisa assim, que vira a cidade de cabeça pra baixo. Então, sim, as pessoas que vivem nessa cidade podem acabar morrendo se essa luta entre esses seres que são avatares dessa cidade não sobreviverem. Então, eu acho que uma das coisas interessantes que a N.K. Jemisin faz aqui é pegar ideias do inconsciente coletivo e também metáforas e transformar aquilo em forma literal. Então, por exemplo, tem um momento em que os personagens estão tentando fugir desse ser que é um ser branco com tentáculos. Olha pra ver aqui na capa os tentáculos tentando tomar conta, e ele toma conta das pessoas também, e ele meio que vai contaminando a cidade. Ai, nossa, já dá pra falar tanta coisa sobre isso, mas tem um momento que ela fala sobre a especulação imobiliária em Nova York, né, que com certeza é um dos metros quadrados mais caros do mundo. E ela fala que pra você ter direito àquela terra, você tem que pagar. E aí tem um momento em que o personagem ele começa a jogar dinheiro pra poder abrir o espaço, pra ele poder correr e fugir. Então, é você pegar uma coisa que é um conceito e você usar aquilo de forma literal
para questionar essa ideia, né? Porque quando a gente transforma isso numa coisa literal, ela se torna completamente absurda, né? De que para eu ter direito àquele caminho, àquele pedaço de chão, eu preciso usar dinheiro, né? Ela vai falar, claro, também muito de gentrificação e dos inúmeros preconceitos que vão surgindo de forma mesmo que parece que vai contaminando as pessoas, sabe? Essa coisa desses tentáculos que vão tomando conta das pessoas e transformando elas cada vez mais violentas e preconceituosas e coisas absurdas, assim, é realmente muito interessante, sabe? E em momento nenhum, a N.K. Jemisin, apesar dela usar as metáforas de forma literal, ela foge de discutir problemas reais, sabe? Ela não foge em momento nenhum de questionar como aquilo que tá acontecendo é extremamente Lovecraftiano e que como Lovecraft era racista. Ela mostra mesmo o que compõe aquele território, sabe? Aquela cidade. Quem que constrói o imaginário coletivo da cidade, né? Tem um momento que eu acho que foi o mais significativo pra mim, porque eu acho que muitas pessoas não devem saber a importância disso aparecer numa história que fala sobre isso, né? Numa história que fala sobre você ser daquele lugar e ao mesmo tempo você ser expulso daquele lugar, ou as pessoas dizerem volta pra não sei aonde, ou as pessoas quererem fazer você se sentir como se você não merecesse estar naquele lugar, né? E quando a gente fala de pessoas indígenas, isso é muito forte, porque, né, todo o continente é território originário. Então tem um trecho aqui que a Bronca, nossa, é muito forte. É um momento em que ela vai enfrentar, né, esse monstro aí que tá vindo atacar, e ela começa a dançar. E ele fala assim: então ela ergue um dos seus pés e o abaixa 2 vezes. Ergue de novo, pisa 2 vezes, se vira. O zunido da cidade cresce e se transforma em uma música. Seu coração bate depressa. Pisa, 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 pisa. Esses são seus ritmos. Ela rodopia com eles, dançando de pedra em pedra, sustentando o peso dos seus movimentos com o centro do seu corpo para que seus passos sejam leves. Essa é a dança. Essa é a história, diz ela. Seus olhos se fecharam. Ela não precisa ver as pedras ou ter cuidado com os lugares escorregadios. As pedras são antepassados que fazem convites aos seus pés. Então ela vai onde eles são chamados. A história está nela, fluindo, guiando seus passos. A dança é uma oração. E embora ela não dance assim há anos, não desde que parou de ir a Pauaus, o que eu quero ressaltar aqui é que eu acho que a maioria das pessoas não sabe a história de como os povos indígenas foram proibidos de dançar. Foram proibidos de fazer suas danças tradicionais e de, na verdade, expressar toda a sua cultura, né? Então, toda vez que uma pessoa indígena dança, é um movimento de resistência, é um movimento de reconexão com os ancestrais, de falar, essa terra que eu piso, é a terra que os meus ancestrais pisaram. E se eu tô aqui hoje é por causa deles. Então, os pauaus tinham sido proibidos, né? Pra quem não sabe o que é pauau, é um encontro nacional, que na verdade tem vários pauaus, né? Mas são encontros que acontecem lá na América do Norte, de vários povos indígenas que se encontram para competir, para dançar, para congregarem mesmo. E é muito bonito as danças do pauau. Então, é por isso que se dança, sabe? É por isso que é importante continuar dançando. E então, esse momento aqui significou muito para mim, sabe? Era além de só ela tá ali fazendo uma dança, um ritual, não sei o que. Na verdade, é uma afirmação muito forte, né? E eu sou muito grata pela N.K. Jemisin ter a sensibilidade de colocar isso na história. Porque ela fala sobre isso, né? Ela fala que meu povo era originário dessa região aqui, não só desse continente, mas dessa região aqui que hoje é Nova York. Então, como é que eu posso não ser reconhecida como fazendo parte desse lugar, né? Como essa cidade não vai me abrigar? E, inclusive, conversa muito com o que o Tommy Orange fala lá no Existe Lá, né? Que indígenas foram empurrados para cidades como forma de serem assimilados e deixarem de ser indígena, mas a verdade é que eles fizeram as cidades serem deles, né? Muitas pessoas não sabem disso aqui no Brasil, mas São Paulo foi construída
por grande parte de pessoas indígenas. Indígenas que vieram do Nordeste, indígenas que muitas vezes foram expulsos de seus territórios e foram trazidos para cá para trabalhar. Às vezes de forma voluntária, às vezes não. Então é importante lembrar que indígenas também estão na cidade, sabe? E é por isso que é tão forte pra mim ela ter colocado isso, a Bronca, essa personagem, porque ela significa isso, né? Ela significa o indígena moderno hoje na cidade, o indígena queer, o indígena mais velho, né? Ela ter essa, ser quase uma anciã, assim. Enfim, eu acho que eu poderia ficar aqui falando horas, porque que esse livro ele é incrível em diversos aspectos. Eu acho que dá pra gente destrinchar cada um desses personagens. A gente tem a personagem que falei que é imigrante, que é indiana, e ela tem muita... Tem até uma brincadeira, assim, que ela fala, você é outro tipo de Indian, né? Outro tipo de... No caso que em inglês, né, eles usam a mesma palavra, Indian e Indian, né? Um é indiano, o outro é indígena, no caso, né? Índio. Então, é curioso isso. A gente tem o personagem São Paulo comendo brigadeiro, fumando horrores. Gente, eu ri tanto quando eu vi que o São Paulo, ele era tipo um fumante absurdo, e aí uma hora que ele precisa, tipo, melhorar, ele está com fumaça na cara dele, e ele falou assim, paulista, né, a pessoa de São Paulo precisa respirar fumaça. Gente, eu achei muito engraçado. Então, assim, ela é uma história que pode parecer muito maluca, muito fora, mas ela tá extremamente falando de momentos atuais, de polarização, de violência, de preconceito, racismo, gentrificação, o consumo da pessoa, sabe, do ser humano. Enfim, essa mulher é foda. Assim, se eu já era apaixonada por ela antes, agora eu tô, meu Deus do céu. E ela disse que já tá trabalhando no segundo livro, então a gente vai ter que esperar muito pra sair o segundo, tô muito animada. Eu não sei, eu acho que vai ser uma duologia só, mas eu realmente adorei, assim, eu realmente recomendo muito que vocês façam essa leitura. Não se assustem se o começo parecer muito estranho, porque vale a pena. Deem uma chance pra essa leitura incrível, por favor. E bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.